Olá, seja bem-vindo ao canal da UniCFC. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito. Estou aqui comentando questões elaboradas pela professora Maria Alma. As questões estão nos livros da editora UniCFC e que trazem os assuntos das provas teóricas, tanto de primeira habilitação quanto reciclagem. E aí você acompanha cada dia aqui um vídeo novo com a questão comentada, certo? Aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para que sempre que sair um novo vídeo você seja notificado. Veja aí a série já que nós temos de questões, tá? E aproveite para reforçar o seu estudo e aprender coisas novas, certo? Então, aproveite o vídeo de hoje. Temos aqui uma questão de legislação de trânsito. São crimes de trânsito. Alternativa A, avançar sinal vermelho, fechar cruzamentos. B, dirigir sem habilitação, estacionar em local proibido. C, participar de disputas não autorizadas com dano potencial à incolumidade, omitir socorro. D, transitar na contramão, transitar no acostamento. E, dirigir em excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool. Bom, sempre é fácil confundirmos as infrações de trânsito, aquelas condutas que a gente estuda e aprende na autoescola, de que não devemos fazer, que causam algum tipo de risco para a segurança, né, porque são consideradas infrações, tem como efeito multas, etc. Mas nós temos também os crimes de trânsito, né, então aí que acaba surgindo a confusão. Tá? Então, a questão aqui, especialmente essa questão, ela vai trazer condutas que todas aqui são condutas que nós vimos, né, pela própria descrição, que são perigosas para o trânsito, né, que são reprováveis. Né, a gente diz no direito, são condutas, comportamentos que são reprováveis socialmente. Tá? E aí eu trago aqui para a gente poder tentar diferenciar um pouco nesse rápido vídeo nosso, né, as infrações dos crimes de trânsito. Tá? O tema ele é bem mais amplo, tá? A gente poderia literalmente aí dar um curso sobre isso só, tá? Mas aqui a ideia é trazer um pouco mais para você que está aí estudando, né, juntamente com o que você já estudou, o material que você já tem, e aí você poder complementar. Então, veja só, a infração de trânsito, né, ou as infrações de trânsito, ela é um descumprimento da legislação. Então, está lá no artigo 161, né, esse descumprimento da legislação. Tem como penalidades que são de caráter administrativo. Então, por exemplo, a multa. Né, toda infração de trânsito tem como penalidade multa. Multa é a cobrança de um valor. Né, nós temos lá os valores já pré-fixados pelo CTB, e aí é aplicado uma multa. É aplicado uma suspensão na habilitação do condutor, é aplicado uma cassação da carteira, né, aquelas penalidades que você já conhece. Inclusive, tem uma questão sobre penalidades aqui. Então, restringe-se apenas a uma pontuação na habilitação, uma restrição na habilitação e um valor a ser pago que fica atrelado ao veículo, né, e ao proprietário do veículo. Já os crimes de trânsito, ele tem um prejuízo aos bens tutelados. O que quer dizer bens tutelados? Nós temos que proteger, através da lei, certas situações, né, certos bens que são protegidos, por isso que são bens tutelados, são bens protegidos. Por exemplo, a vida. A vida é o maior bem que nós temos, e ela é indisponível, né? Nós não podemos matar ninguém, não podemos trocar a vida de ninguém, né? Então, por isso que os crimes serão considerados crimes de trânsito quando há um risco, ou realmente houve um prejuízo. Nós temos os chamados crimes de dano, né, em que você já tem um prejuízo, por exemplo, o homicídio, em que morre alguém, lesão corporal, em que alguém se machuca, aí nós já temos um dano, né? Então, nós temos um prejuízo ou a possibilidade, a potencialidade de ter um prejuízo a esses bens, especialmente o bem da vida, né? Que, inclusive, a defesa da vida é um dos fortes, né? Das bases que o Código de Trânsito traz lá no seu começo já, lá no CTB. E tem como penas, né, a gente vai falar em penas, as penas restritivas de direito, privativas de liberdade e pecuniárias. Restritivas de direito, nós temos a própria suspensão ou proibição de obter habilitação, né, de 2 meses a 5 anos, que é uma pena bastante comum nos crimes de trânsito. Privativas de liberdade, a própria detenção e reclusão, né, um dos conceitos que a gente pode dizer que se trata de um crime, né, em geral, não só de trânsito, é que a pena, ela tem caráter de detenção ou reclusão.
e as pecuniárias, que é a possibilidade de uma multa, né? Penas de caráter de multa também são possíveis, né? Aí, num processo judicial, né? Uma situação de crime de trânsito, realmente. Mais uma dica que pode ajudar, né? Apesar dela não ser uma regra que vai se aplicar em todas as situações, tá? Não é isso. Nós temos vários crimes, né? Basicamente, ela vai se aplicar, vai ajudar você a se localizar em apenas 3, mas é uma informação que pode ser útil, né? Então, você tem que ficar atento a isso. Se a conduta que está aparecendo na sua questão falar que existe, né, um comportamento, e esse comportamento está gerando perigo de dano, está gerando dano potencial, está gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, você já está, então, sabendo, se isso está no enunciado, né, da questão, que aquele comportamento ali é considerado um crime de trânsito, né? E aí ele pode ser o crime de dirigir sem possuir habilitação, né, que é o 309 aqui, ou com a habilitação cassada, gerando perigo de dano, ou dirigir fazendo disputando corrida, né, fazendo racha, também, fazendo exibição de manobra, que é o 308, né, ou dirigir em velocidade incompatível com a segurança, também, que é o 311, tá? Nessas situações. Tem outros crimes que não trazem isso, são crimes e não trazem isso. Os crimes de dano, homicídio e lesão, né? Aí nós temos outros crimes, como omissão de socorro, fuga do local e embriaguez, né, que são considerados crimes de mera conduta, né? Ou seja, né, temos também ainda o crime do entregar a direção ou permitir a direção de uma pessoa não habilitada. Esses crimes últimos que eu mencionei, eles são todos crimes de comportamento, a gente chama de crimes meramente abstratos, né, de mero comportamento. Então, basta fazê-lo, não importa se o prejuízo aconteceu ou não, né, basta fazê-lo que já é crime. Mas, para esses aqui, nos ajuda, e para essa questão em específico que nós estamos avaliando aqui no vídeo, a gente consegue visualizar isso, né? A alternativa C é a resposta, porque olha só, participar de disputas não autorizadas com dano potencial à incolumidade. Só por essa frase final aqui, né, dano potencial à incolumidade, essa parte final da frase, você já sabe que se trata de um crime. E omissão de socorro, omitir socorro, também é um crime de trânsito, tá? Também é infração e também é um crime de trânsito. As outras condutas, avançar o sinal vermelho, fechar cruzamentos, transitar na contramão no acostamento, são todas infrações de trânsito. A B aqui fala em dirigir sem habilitação. É muito comum as pessoas pensar que dirigir sem habilitação é crime automaticamente. Não é. Será crime se estiver gerando perigo de dano. Se não, é apenas infração de trânsito. Mesma coisa aqui, ó. Dirigir em excesso de velocidade. Dirigir em excesso de velocidade não é crime, é infração de trânsito. Dirigir sob efeito de álcool é crime? Pode ser crime. Aí depende da quantidade ou da alteração da capacidade psicomotora, né? É uma outra regra que se aplica ali no crime do álcool, né, de sob efeito de álcool. Às vezes a pessoa está sob efeito de álcool, está dirigindo, e está cometendo infração de trânsito, mas não está cometendo crime. E às vezes ela pode estar cometendo crime e também infração, né, as duas coisas juntas. Mas, por hora, aqui a gente traz mais um pouco de luz aí para o seu estudo sobre os crimes de trânsito. Aproveita para comentar se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma pergunta aqui embaixo. Veja os outros vídeos, eu tenho certeza que as questões da sua prova estão aqui já comentadas no canal da UniCFC. Deixa seu like, isso sempre ajuda a mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.